Das 159 povoações que existem em Portugal, categorizadas como cidades, apenas algumas delas se podem orgulhar de ter uma equipa na divisão de elite do futebol português. Contudo, se olharmos para a região centro e para o interior do país, facilmente encontraremos muitas cidades sem clubes de primeira. E são essas mesmas cidades que muito pouco têm sido faladas no que concerne a temas desportivos que hoje vão estar aqui em destaque no vídeo do MTL. Há 18 anos que não há uma equipa alentejana na primeira divisão. A última foi o Campo Maiorense, que desde 2013 nem sequer tem equipa sénior. Já o seu vizinho, o quinto município mais extenso de Portugal, Évora, alberga 3 clubes nas raízes da cidade. 2 deles já centenários e outro uma coletividade, o Sport Lisboa e Évora, filial do Benfica. O primeiro, o Lusitano de Évora, representante alentejano com mais presenças na primeira divisão, 14 entre 1952 e 1966, vai regressar aos distritais novamente depois de não conseguir a manutenção no Campeonato de Portugal. O futebol leiriense tem vivido anos conturbados desde o escândalo que arrebatou o clube na época de 2011 sob a presidência de João Bartolomeu. 10 anos depois de ter chegado à final da Taça Intertoto em casa contra o Lille, que viria a perder no prolongamento por 2-0, o clube deixou de suportar financeiramente os jogadores, o que culminou com uma rescisão coletiva da maior parte dos atletas, ao ponto de na jornada seguinte contra o Feirense ter ido a jogo com uma equipa inicial de apenas 8 jogadores. A derrota por 4-0 fez com que uma panóplia de júniores ascendesse à equipa principal e fosse à luz representar o clube leiriense, que por sinal faz um jogaço cheio de raça e mística pelos miúdos leirienses, perdendo apenas por 1-0. Todo este processo culminaria com a insolvência da SAD por dívidas que ascendiam aos 13 milhões e meio de euros, sendo o Estado português credor em 3,6 destes, dívida que viria a abster-se. Desde aí, novos representantes da SAD passaram pelo clube com investidores russos metidos ao barulho, alguns deles ainda com processos abertos no Ministério Público Português. Casa de um emblema histórico do futebol português, o Beira-Mar, a cidade dos ovos moles, viu o Clube da Terra ter uma época de 90 de ouro, conseguindo a melhor classificação de sempre, o 6º lugar alcançado em 90-91, seguido do clímax desportivo do clube, a conquista da Taça de Portugal em 1998, quando venceu o Campo Maiorense por 1-0 com o golo de Ricardo Sousa, o filho prodigioso do antigo treinador António Sousa. Esta vitória na Taça levou o clube aveirense à Europa, trazendo competições europeias para o emblemático estádio Mário Duarte, o recinto com o nome do avô de um dos nossos melhores escritores, Manuel Alegre, conquistou o estatuto do palco complicado por fazer a vida negra aos adversários, com o público a escassos metros do terreno de jogo, lembrando a arquitetura dos estádios britânicos. Contudo, tal como em Leiria, foram os problemas financeiros que também levaram o clube mais representativo da cidade para as competições distritais em 2014. Já 5 anos depois, o Beira-Mar passou definitivamente para o Estádio Municipal de Aveiro, depois do antigo Mário Duarte iniciar o seu processo de demolição para dar origem à ampliação do Hospital de Aveiro. Bem-vindos à margem sul de Lisboa, região de futebol e que na maioria se associa a um clube, o Vitória Futebol Clube de Setúbal. Se rebobinarmos a fita atrás dos registros históricos da primeira divisão, nos anos 60 encontramos uma povoação que causava furor, o Barreiro. Este município era a casa da Companhia União Fabril, a CUF, que durante 2 décadas, de 40 a 60, foi um dos mais competitivos clubes do país e que hoje em dia é representado em parte pelo Grupo Desportivo do Fabril. Paralelamente, o Futebol Clube Barreirense também foi um grande na primeira divisão na mesma altura, emblemas que rivalizavam com os grandes de Lisboa. Quanto a registros no principal escalão português, os alvirrubros somaram 24 temporadas nesse patamar, estreando-se em 37-38 e apesar de quase uma década de ausência entre 1942 e 1951, foi nos anos 60 e 70 que o Barreirense atingiu o seu auge, conseguindo o 4º lugar na Liga em 69-70, o seu melhor registro até então.
Apesar de manterem alguma consistência, sobretudo a meio da tabela, em 1978-79 o Emblema acabaria por descer divisão e desde então nunca mais jogou na Primeira Liga. Conhecida pela vida académica, não são só as universidades que são das pioneiras do mundo, porque o Emblema, que surgiu da ligação entre o Clube Atlético de Coimbra, fundado em 1861, e a Académia Dramática, a tão conhecida Académica de Coimbra, é um dos clubes pioneiros mundialmente, sendo fundado em 1887. O Emblema, que desde aí alterna entre a primeira e a segunda divisão portuguesa, tendo registado o seu momento áureo em 2012, quando conquistaram a Taça de Portugal sob o comando de Pedro Emanuel. Contudo, a Académica não é o único clube da cidade, porque o União de Coimbra, que agora milita na divisão de honra da Associação de Futebol de Coimbra, também já pisou os palcos da primeira divisão portuguesa. Em virtude desta rivalidade histórica, será criada uma taça por empresas que patrocinam os dois emblemas com o intuito de manter vivo o derby da cidade de Coimbra. O jogo será realizado a partir da próxima temporada. A época de 2019-2020 foi negra para a cidade sadina. O Vitória, que é enorme e é de Setúbal, deixou de andar entre os maiores do futebol português. Quando na última jornada da Primeira Liga, Lito Vidigal e os seus jogadores conseguiram a manutenção o ano passado, a festa saltou dos relevados para as ruas de Setúbal. Os adeptos quiseram festejar a manutenção com a equipa, mas estavam longe de saber que uns dias depois a felicidade ia dar lugar à angústia e ao medo. A Liga Portugal não aceitou a inscrição do clube sadino por incumprimento das regras e condenou-o a uma descida de 2 divisões. O Clube de Setúbal foi um dos 8 fundadores do Campeonato Nacional da Primeira Divisão em 1934-1935, tendo-se ficado logo na primeira temporada em 5º lugar. Os anos 60 foram gloriosos, tempos estes do Super Vitória, como escrevia o Diário de Notícias da altura, e em 71-72 quase chegou ao título com José Maria Pedroto no banco e Jacinto João, Félix Mourinho e José Torres em campo. O efeito ioiô só parou no início do século XX. Em 2007-2008, os sadinos, liderados por Carlos Carvalhal, ficaram em 6º lugar, foram à final da taça, perderam com o Porto e conquistaram a Taça da Liga frente ao Sporting. Desde que regressou ao convívio entre os grandes, em 2004-2005, que o fado do Vitória era sempre o mesmo, a luta pela permanência. Agora, a luta é mesmo pela ascensão e pelo regresso aos grandes palcos do futebol português. Apesar de ter mais de 18 clubes sediados no município, a cidade nortenha nunca teve uma equipa na primeira divisão portuguesa. Contudo, conta com emblemas de gabarito e alguns até já centenários, como é o caso do Vila Novense, que já esteve inclusivamente uma década na segunda Liga. O clube, que agora milita na divisão de honra da Associação de Futebol do Porto, já contou nas suas fileiras com nomes como Hulk, Bruno Val e João Amaral. Também da mesma cidade e na temporada que se avizinha, o Sporting Clube de Coimbrões desceu para a divisão de elite do Porto, mas o Canelas fez uma época brilhante, conseguindo mesmo o apuramento para a Liga 3 sob o comando de Tiago Margarido. O clube, criado em 2010, é o único numa divisão semi-profissional em Portugal, da cidade de Vila Nova de Gaia. Será o Canelas o próximo Aroca? Teremos a equipa de Gaia na Primeira Liga dentro de 2 anos? Quero saber a tua opinião. Segunda cidade a ser apresentada, Beja. Capital de distrito no Baixo Alentejo, Beja conta com 2 clubes com pergaminhos históricos na cidade. Fundado em 1947, o Clube Desportivo de Beja rapidamente se impôs a nível nacional e logo nos primórdios da sua existência começou a disputar os mini-campeonatos que equivaliam à 2ª Divisão Nacional na altura e mais tarde integrou o lote de equipas que compunham a Zona Sul da 2ª Divisão. Desde 2018 que a Comissão Diretiva do Clube Bejense procura uma SAD que suporte o investimento do futebol sénior, tendo cancelado a sua participação em competições da Associação de Futebol de Beja desde esse ano. Já o Despertar Sporting Clube está na primeira divisão da Associação de Futebol de Évora e tenta subir para igualar o seu melhor registro competitivo de sempre em 2011-2012, quando militava na então agora 4ª Divisão Nacional, o CNS. Mais um exemplo de uma cidade sem nunca ter tido um emblema no escalão máximo do futebol nacional.
O Grupo Desportivo de Loures, o clube da cidade, foi fundado em 1913 e disputa os seus jogos caseiros no Campo José da Silva Faria, em Loures, com capacidade para 2.000 pessoas. O seu ponto mais alto foi ter ficado em terceiro lugar na terceira divisão na época de 2003-2004 e na época de 2013-2014 participar na estreia do Campeonato Nacional de Séries, na altura na Série G. Esta temporada conseguiu a qualificação para a zona de apuramento à Liga 3, mas sem sucesso, permanecendo assim no Campeonato Nacional de Séniores para a próxima temporada. Aqui está o município com maior densidade populacional em Portugal. Outrora casa de um mítico emblema português, o Clube de Futebol Estrela da Amadora, fundado em 1932 e extinto a 1 de março de 2011, com uma Taça de Portugal a ser o maior título já conquistado em 89-90. Em 2011, um grupo de antigos associados do Estrela da Amadora fundou o Clube Desportivo Estrela, com os mesmos estatutos e ideais do antigo Estrela e que viria a coligar-se com o Clube Sintra Futebol em julho de 2020. A sua primeira participação em competições oficiais aconteceu na época transata e logo a fazer história ao conseguirem a subida à Liga 2 depois de baterem o União de Leiria por 0-2 no estádio Magalhães Pessoa. O histórico Estrela está assim de regresso aos campeonatos profissionais portugueses, com a Liga SABSEG a chegar à reboleira em 2021-2022. As faixas de campeão que podem ser exibidas no dia de hoje se vencerem o Trofense na final, que irá decorrer no Estádio Cidade de Coimbra. A cidade nortenha, que agrega o maior porto artificial do nosso país, é casa de alguns clubes que já andaram pela primeira divisão. Leixões e Lessa são os emblemas que conseguiram já andar entre os grandes. O melhor que o Lessa conseguiu na sua primeira divisão foi um meritoso 12º lugar na Liga. Por sua vez, o Leixões já conseguiu voar ainda mais alto depois de uma vitória na Taça de Portugal em 61 frente ao Porto e algumas presenças inclusive em provas europeias, tanto na Taça UEFA como na mais antiga Taça das Taças, onde chegou inclusivamente aos quartos de final da prova. É até ao momento a primeira e única equipa da Europa a qualificar-se para a Taça UEFA, estando na terceira divisão do seu país, tendo sido graças à Taça de Portugal em 2002, onde acabaria por perder na final contra o Sporting. No entanto, este já estaria qualificado para a Champions graças à sua classificação na Liga. Atualmente, Matosinhos só tem derbys do Mar na segunda divisão, com o Leixões a assegurar o 10º lugar na última edição da prova em 2020-2021. Situada na Beira Alta, a cidade de Viseu conta com o Académico como símbolo maior do futebol viziense. Oficialmente fundada em 1914 e após 91 anos de uma história que orgulha todos os vizienses, o popular CAF foi judicialmente extinto no ano de 2005 devido a intransponíveis dificuldades financeiras. Apesar desta dissolução, a verdade é que a designação conhecida nacionalmente de Académico de Viseu mantém-se depois de um protocolo assinado em 2005 entre a Comissão Administrativa do extinto clube e o Grupo Desportivo de Farminhão. Nesse acordo, esta modesta coletividade do Concelho de Viseu alteraria a sua denominação para Académico de Viseu Futebol Clube. Na época transata, o Viseu acabou em 14º posto na Liga SABSEG. Penúltima cidade a ser apresentada aqui e no Ribatejo, Santarém. Com vestígios de ocupação romana desde o século VIII a.C., a povoação local naquela altura viria a ser apelidada de Scalabis pelos colonizadores romanos. Conhecida como a Acrópole do Ribatejo, Santarém tem também raízes bem fortes com o futebol, sendo berço de emblemas como a União, os Leões, o Operário e a Académica de Santarém. Porém, são os calabitanos, adeptos do União de Santarém, que ainda se devem estar a beliscar depois da equipa conseguir acompanhar o Alverca na subida à recém-criada Liga 3, um ano de festa para um clube que nunca esteve no segundo nem primeiro escalão máximo do futebol português. Acácio Santos foi o obreiro deste feito, depois de ter começado a temporada como adjunto de Silveira Ramos no Sintrense. O begense foi convidado a assumir a equipa do União e conseguiu esta autêntica proeza para o clube e cidade ribatejana.
Cidade e capital de distrito, o município do Alto Minho conta nos seus calabouços com um dos clubes fundadores do futebol português, o Vianense, fundado em 1898. Clube eclético, o futebol passou a ser a modalidade rainha do Vianense, não pelos resultados alcançados, mas pelo contágio do entusiasmo que percorria o país. Ao longo do seu historial nesta modalidade, a equipa principal participou na Taça de Portugal, no Campeonato de Portugal, na segunda e terceira divisões e pela primeira vez em 2016-2017 no Campeonato Distrital da Primeira Divisão da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Contudo, especial nota para a participação do Vianense entre as épocas 23 e 24 e 1933 e 1934 no extinto Campeonato de Portugal, em que ombreava com o Futebol Clube do Porto, Braga, Boa Vista, Vitória de Setúbal, entre outros nomes grandes do futebol português. Olhão, a bela cidade algarvia que dá casa a mais de 44 mil pessoas, não é uma cidade que seja estranha ao futebol, tendo como o seu maior emblema o Sporting Clube Olhanense, que nas fases iniciais do Campeonato Português, na época de 1923 e 24, sagrou-se campeão de Portugal, vencendo na altura o Futebol Clube do Porto no estádio do Campo Grande, em Lisboa, por 4-2. Foram anos sem conta que o emblema que representava a região algarvia e os algarvios lutava sempre pelos lugares cimeiros da tabela. Não só isto, como qualquer visita feita à Ria Formosa era sinónimo de um jogo muito difícil, onde até os grandes do futebol português, Benfica, Porto e Sporting, receavam jogar. Tendo como melhor classificação alcançada no modelo atual do Campeonato Português um quarto lugar ao longo das suas 19 presenças nesta competição, sendo que neste mesmo ano, que ficaria a apenas um lugar do pódio, os Leões de Olhão chegariam também à final da Taça de Portugal. Mas com o passar dos anos, esta fortaleza acabaria por desmoronar, vendo assim o emblema algarvio de promoções consecutivas, onde hoje em dia disputa o Campeonato Nacional, estando neste momento na fase de subida da Zona Sul, disputando esta oportunidade de subida com outros grandes nomes como o Belenenses e o Sertanense. A equipa que fora comandada pelo holandês Edgar Davids, atualmente sob o comando de Carlo Perron, pode este ano começar a sua ascensão nos campeonatos nacionais. E vocês acreditam nisso? Será que num futuro próximo passaremos a ter mais emblemas algarvios na Primeira Liga? Subimos a fundo por Portugal e chegamos agora à cidade de Chaves, situada no alto do Tâmega, pertencente ao distrito de Vila Real, onde sendo esta a capital do município que alberga no seu espaço mais de 41 mil habitantes. Na cidade da tão famosa Ponte Romana, o futebol da primeira divisão certamente não é desconhecido, onde o maior expoente futebolístico da região orgulhosamente ostenta o nome da cidade no seu próprio nome. Falamos, claro, do Grupo Desportivo de Chaves, o orgulho de não só o povo flaviense, mas sim de todo o povo transmontano. Chegando pela primeira vez ao maior palco português em 1985, atingindo muito surpreendentemente um sexto lugar, proeza que só seria superada no ano seguinte, onde o emblema flaviense chegaria ao quinto, onde este lugar lhe permitia uma chance na Europa, mas que só poderia aí chegar através de um play-off. Partindo assim na sua primeira e até ao momento única aventura europeia, os valentes transmontanos viajaram até à Roménia, onde para regalo de toda uma região e de um país, os Chaves derrotaram a Universidade de Cracóvia, apesar de terem sido derrotados fora por 3-2. Resultado que viria a ser fulcral, uma vez que o Chaves acabaria por passar esta eliminatória através dos golos marcados fora, depois de ter vencido o clube romeno por 2-1 em casa. Infelizmente o sonho acabaria por cair por terra pouco tempo depois, onde numa viagem a Budapeste os transmontanos não foram tão felizes. Foi assim que disseram adeus à Europa depois de perder as duas mãos da segunda eliminatória do play-off da Liga Europa. Foram anos de despromoções a pique, estando assim em 2007 já no terceiro escalão. Após uma série de promoções e despromoções, seria mesmo em 2016 que a Primeira Liga teria de novo um emblema transmontano dentro dos seus participantes, onde este voltaria a ter os seus tempos áureos e chegaria pela primeira vez na sua história à meia-final da Prova Rainha. Mas não é só, porque na época seguinte alcançariam outra marca notável, obteriam o maior número de pontos na primeira divisão na sua história, foram 47, estes mesmos que lhes garantiram um sexto lugar a apenas 4 pontos de uma outra eliminatória europeia. Mas foi mesmo quando tudo parecia bem que as coisas começaram a descarrilar.
Na época seguinte, o clube acabaria por ser despromovido, ficando em antepenúltimo, e desde então não teríamos Chaves na Primeira Liga. Será este ano que voltaremos a ver o clube transmontano entre os grandes? Encontram-se atualmente no terceiro posto da Segunda Liga, lugar este que dá acesso a um play-off de promoção, estando o emblema flaviense a 5 pontos de um segundo lugar, este sim que lhe permite um acesso direto e empatado em pontos com o quarto lugar. Voltaremos já este ano a ver os Chaves na Primeira Liga. Campeões, deixem a vossa opinião aqui em baixo na caixa de comentários. E de Trás-os-Montes passamos para a Beira Baixa, onde damos de caras com a Covilhã. Mesmo juntinhos à Serra da Estrela, esta cidade onde encontramos o ponto mais alto de Portugal continental, dá casa a mais de 46 mil pessoas em todo o seu município, onde o clube do coração de maior parte dos covilhanenses é o Sporting da Covilhã. Clube este que já conta com 15 participações no principal campeonato nos seus 98 anos de história. Tem como melhor classificação atingida o 5º lugar na década de 50, mas não foi só, porque já registou uma final na Taça de Portugal, onde após derrotar o Vitória de Setúbal por 3-0 na Covilhã, foi ao Bonfim, onde acabaria por perder 1-0, mas conseguiu na mesma passar à final, a mesma que disputaria contra o Benfica, curiosamente no dia em que completava 34 anos de existência. Porém, apesar da data especial do jovem clube, os Leões da Serra não conseguiriam levantar o troféu, perdendo 3-1 para um Benfica de Coluna e de José Águas. Encontrando-se agora numa dura batalha para escapar à despromoção da Segunda Liga, onde se encontra em antepenúltimo, empatado em pontos com o Varzim, que segue em penúltimo, estando os Leões da Serra a apenas 2 lugares do 14º lugar. Se tudo se mantiver como está, a despromoção pode ainda ser evitada, visto que tem ainda um play-off para assegurar a manutenção. Iremos ver o Covilhã na Segunda Liga na próxima época, o que se segue para o emblema covilhanense, uma subida ou descida de rendimento. Quando falamos neste assunto, que cidade portuguesa te vem à memória? Segunda pergunta, destas 6 cidades, qual achas que terá mais rápido uma equipa novamente na Liga NOS? Quero saber as tuas ideias, por isso partilha aqui em baixo na caixa de comentários. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.